Até o homem mais difícil pode ficar completamente apaixonado. Não sei se tu já viste isto. Alguns caras que todo mundo acreditava que eles nunca iriam se envolver com ninguém e muito menos se apaixonar. E aí, de repente, para surpresa geral, eles aparecem com uma pessoa, já namorando e dando sinais de que estão realmente envolvidos e apaixonados. É claro que quanto mais difícil é o homem, muito mais difícil é isto acontecer, né? É diferente daqueles caras comuns ou os carentões que estão o tempo inteiro loucos por alguém. O cara mais difícil não. Acontece com mais dificuldade. Tanto é que as pessoas creem que nunca vai acontecer. Então pode ter um cara aí que tu acredites que este cara nunca se envolveria com ninguém porque tu já o conheces, tu conheces a vida dele, tu sabes como ele é, tu sabes como ele é em relação às mulheres, aos seus sentimentos e, enfim, a aposta é que estes caras nunca irão se envolver. Mas a verdade é que sim, estes caras podem sim se envolver. Até os caras mais difíceis podem ficar completamente apaixonados, perdidamente apaixonados. E hoje eu vou te explicar como é que isto acontece. Neste vídeo eu não quero simplesmente dar uma dica. Eu quero ir em um nível assim, um pouco mais profundo, mas sim, vai ter uma dica de atuação. O ponto de partida é inclusive isto, mudar a sua crença. Tu entenderes que isto é possível. Muitas vezes a mulher entende que o homem não se apaixona de nenhuma forma, então ela já tem uma atitude um tanto quanto negativa em relação ao cara, ela fica fechada, ela passa sinais de afastamento e o cara acaba não se envolvendo, até podendo se envolver, mas não se envolve porque ela está cheia de freios sem notar. E estes freios eles são disparados por conta desta crença. Como tem mulheres que acreditam que nenhum homem se envolve, tem mulheres assim que a crença é ainda mais radical. Elas acreditam que nenhum homem se envolve. Nenhum homem. E tem algumas mulheres que acreditam que alguns homens não se envolvem. Eu não sei qual é a tua crença. Se tu quiseres me dizer aqui nos comentários, eu ficarei grato até para conhecer o perfil do meu público. Tu és do tipo que acha o quê? Que qualquer homem pode se envolver, que alguns homens não se envolvem, ou tu achas que nenhum homem ama de maneira alguma? Comenta aqui, isso vai ser super importante para mim. Mas o fato é que quando uma mulher acredita que nenhum homem se envolve, é óbvio que ela dispara freios mentais dentro dela e, obviamente, isso diminui as chances dela conseguir ter uma conexão com um cara. Ela não nota, ela não percebe o que está acontecendo. Do ponto de vista consciente, do ponto de vista da percepção consciente, está tudo normal. Se ela medir os seus atos, as suas condutas, né, com base na sua percepção consciente, ela verá que fez tudo certinho, agiu corretamente, só que a coisa é mais profunda, ela vai num nível de uma psicologia mais interna, chegando a um nível energético mesmo. Então, quando uma mulher tem uma crença negativa sobre o fato de um homem poder ou não se envolver com ela, é óbvio que isto reduz bastante as chances dela conseguir fazer com que aquele cara se envolva com ela. Então, a primeira coisa que eu te indicaria aqui é mudar a tua ideia sobre isto. Se tu achas que realmente vai ser uma coisa difícil ou impossível, então o que tu vais projetar é esta dificuldade. Isto vai, de fato, minimizar ou até mesmo minar completamente as tuas chances de atrair um cara. Olha, observa. Pronto, não vou nem apelar para a tua observação, eu vou lembrar de um caso aqui. Há um tempo, eu tinha um amigo, ele era estrangeiro, ele veio de outro país, inclusive ele veio para o Brasil para casar. Então ele era um cara que gostava da ideia de se relacionar e de casar. E ele casou aqui no Brasil, teve filhos aqui no Brasil, mas o casamento não prosseguiu e, enfim, né?
Ele estava separado quando eu o apresentei a duas amigas. E ele era um cara, eu pessoalmente o considero um cara interessante, um cara bonito, um cara que tem charme, enfim, um cara interessante de muitas formas. E aí eu apresentei a primeira amiga. Ele queria voltar a se envolver com alguém, ele queria. Só que esta amiga, quando o viu, até por julgá-lo um homem muito interessante, ela me disse exatamente o seguinte, ela disse assim, que ela era velha demais para ele. Então, a coisa acabou desde ali, ela era velha demais para ele. Ok, não prosseguiu, né? E aí, depois de um tempo, eu o apresentei para outra amiga que eu julgava que era uma pessoa muito legal, muito interessante, né? E a mesma coisa, esta amiga o achou super atraente, muito legal, muito bonito e inteligente. Só que ela disse assim, eu não sou uma mulher que tem o perfil físico da mulher atraente. Ele é muito bonito, ele é bonito e eu sou gorda demais para ele. E enfim, as duas acabaram que nem tentaram, não ficaram com ele. Hoje ele está casado, há muitos anos que ele está casado, talvez quase uma década, sei lá, que ele está casado. E ele está casado com uma mulher que é mais velha do que ele e gorda. Né? E ele está completamente apaixonado e envolvido. E isso para mim é super interessante, porque foram as alegações feitas. Eu sou velha demais, eu sou gorda demais. E hoje o cara está casado, envolvido, até que se prova o contrário. Está muito bem, não tenho muito contato com ele hoje em dia. Mas, enfim, parece que está muito bem. Pelo menos está casado até hoje com uma mulher ainda mais velha. Claro, isso nunca vai mudar, né? Mas, enfim, mais velha e ainda mais gorda, né? Como ambas as outras disseram que não poderiam exatamente por estas coisas. Então, é algo que estava na mente delas, E exatamente porque estas ideias estavam na mente delas, elas não conseguiram, elas nem tentaram. Mas se tentassem, elas não conseguiriam. Enfim, é possível conquistar um cara, mesmo que esse cara seja muito difícil. Agora, dificilmente tu conseguirás se tu achares que é difícil conquistar um cara. O problema maior não é o cara ser difícil, isto sem dúvida alguma é um problema, mas o problema maior ainda é quando tu achas difícil conquistar um cara. Então, se tu tens esta programação mental, para ti vai ser difícil conquistar qualquer cara, mesmo um cara que poderia ser bastante fácil, sabe? Mesmo um cara que está afim de se relacionar, mesmo um cara que não tem muita resistência, mesmo um cara que te conheceu e que te acha interessante, mas se esta crença estiver na tua cabeça, tu terás aí um terrível freio, um terrível bloqueio interno que não vai permitir que nenhuma relação tua avance. Então eu te sugiro fazer uma avaliação. Será que esta crença está em ti? Porque esta crença reduz o teu senso de merecimento. Será que tu acreditas que tu mereces uma relação de verdade? Eu não estou te perguntando se tu queres ter uma relação, não estou te perguntando se tu desejas, se tu buscas uma relação, mas se internamente tu acreditas que tu consegues e se tu sentes que tu mereces. O que é sentir que merece? Não é a pessoa dizer, eu mereço, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa, mas é a pessoa ter o padrão de sentimentos mesmo, é sentir, tá? Não é dizer, não é falar, mas é sentir. Será que tu sentes? Isso é super importante mesmo. Porque se tu sentires que não, isso precisa ser corrigido. E a boa notícia é que há como ser corrigido, viu? É claro que tem a ver com desenvolvimento pessoal e eu aproveito para te sugerir o meu canal, Fabiano Góes, sobre desenvolvimento pessoal. Eu acho que vale a pena seguir. Lá a pegada dos vídeos é outra, mas acho que complementa muito o que nós falamos aqui neste vídeo. Há como mudar este padrão de pensamento. Mas, em primeiro lugar, ele precisa ser identificado e precisa não ser alimentado. A verdade é que quando alguém tem um padrão de pensamento, a pessoa, sem notar, o alimenta o tempo inteiro. A pessoa
que se sente inferiorizada, a pessoa que acha que certas coisas são difíceis e que, portanto, acaba sentindo que não merece o que há de bom na vida, ela alimenta este padrão negativo o tempo todo sem notar. Em tudo, ela se conecta com pessoas que pensam da mesma forma, ela faz coisas que confirmam aquilo que ela já sente. Enfim, em cada atitude, ela confirma aquilo que já sente e, portanto, isto acaba que se engrandece dentro dela. Então, o que tu estás nutrindo dentro de ti? O que tu estás fortalecendo, fazendo crescer dentro de ti? É este padrão negativo, este senso de merecimento rebaixado, porque se for isso, realmente a tua vida vai ficar muito complicada. Mas, enfim, voltando, o que eu dizia era, o mais difícil nem é um homem difícil, mas o mais difícil é quando tu achas que é difícil conquistar um homem. Aí se tu pensas assim, realmente todas as coisas na vida vão confirmar que de fato é bastante difícil. O que é um homem difícil, para falar a verdade? Tem três coisas que poderiam caracterizar um homem difícil. Tá? A primeira delas é aquele cara que tem crenças contrárias a um relacionamento. E como eu já falei por aqui em outros vídeos, o número destes caras que têm crenças contrárias a um relacionamento tem crescido bastante. Então, olha só, os homens, de maneira geral, estão se tornando mais difíceis. É claro que não é todo homem, mas assim, evidentemente o número cresceu. Tá? E daqui a mais alguns anos, nossa, a situação vai ficar extremamente complicada. Mas o interessante é que eu já previa isto há muitos anos que eu já sabia que as coisas iriam caminhar nesse sentido. E elas estão avançando. Então, hoje, há muitos homens... Perdão, ainda não me restabeleci completamente. Eu engoli um grampo por acidente. Isso feriu minha garganta. Eu consegui puxar o grampo, vocês não imaginam. Eu fiquei dias cuspindo sangue. Enfim. Eu fiquei alternando entre laringite, faringite. Isso foi complicado. Mas, enfim, o número dos homens que têm crenças contrárias a relacionamento tem aumentado. Tem outros homens que sempre tiveram crenças não muito boas sobre relacionamento, né? Que não se sentiram, homens que nunca se sentiram vocacionados a uma relação. Então, estes homens são homens difíceis, a primeira classe de homem difícil, aquele que é, digamos assim, difícil por uma questão filosófica. Tá? O segundo tipo é aquele homem que é difícil porque ele está realmente muito focado em seus projetos, na sua vida. Então, toda a energia do cara está compenetrada naquilo ali e ele entende que um relacionamento vai atrapalhar, vai ser difícil uma pessoa que vai compreender o nível de dedicação que ele tem para com a sua própria vida, né? E geralmente é isso mesmo, quando uma pessoa está muito focada em crescer, seja homem ou mulher, aí de repente ela começa a se envolver. O teu foco, se tu és uma pessoa focada, o teu foco pode ativar carências de outras pessoas. É difícil o outro lado entender. O outro lado só vai ver assim, porque não gosta, é porque não está interessado, e enfim, aí o outro lado vai te cobrar. E se realmente tu és uma pessoa, sejas tu homem ou mulher, que está focada, relacionamento vai ser uma coisa de fato complicada, porque o teu foco vai ativar a insegurança de outra pessoa. Para uma pessoa de fato muito focada se relacionar, teria que ter do outro lado alguém muito seguro, mas muito seguro mesmo. Tá? E alguém disposto, porque às vezes também tem do outro lado uma pessoa segura, mas a outra pessoa, para outra pessoa que está segura também pode não valer a pena, né? Eu já vi isto assim várias vezes. Uma mulher, por exemplo, que queria se envolver com um cara que estava muito focado, e aí ela era uma mulher segura. E, enfim,
Mas para ela não valia a pena, né? Não bate nas minhas inseguranças. Eu sei que o cara tá cuidando das coisas dele, acho super legal que ele cuide das coisas dele, mas para mim não vale a pena. Eu tô muitas vezes sozinha, gostaria de ter alguém para fazer certas coisas comigo e não é o momento dele. Então, para mim, que tenho mais liberdade, que estou com as coisas da minha vida resolvidas, que já consegui construir o que tinha que construir, não vale a pena, por mais interessante que o outro seja, alguém assim. E, poxa, super legal ter essa conduta, sabe? Super, super legal. Por quê? Porque ela sabia que não valia a pena, ela não ficou com aquela crise de insegurança, de tentar mudar o cara, de às vezes até perseguir o cara. Simplesmente ela viu que não valia a pena, os dois estavam em momentos diferentes da vida, e acabou a relação e pronto. O ruim é que quando uma pessoa que está focada encontra com outra que está muito carente, essa que é muito carente, ela não tem essa maturidade. Aí o que ela faz? Ela fica, né, atrapalhando, cobrando, brigando. Então, realmente, quando um cara ou uma mulher está mais focado, o melhor é não se relacionar. Só que vai ser fácil, né? Essas pessoas são mais focadas, elas naturalmente tendem a ser mais difíceis caso estejam mesmo focadas. Tem aquelas que gostariam de estar, mas que não estão. E o terceiro tipo de homem difícil é aquele homem que de fato tem critérios muito elevados. Por quê? Porque muitas vezes este cara ele também já tem atributos muito elevados. É um cara já financeiramente resolvido, é um cara que fisicamente chama atenção, enfim, é um cara que tem atributos elevados, ele sabe do valor dele, então ele pode ter critérios elevados. Então, estes caras aqui normalmente são os caras difíceis. Se os caras não estão aqui, aí ele só é difícil por conta da tua mentalidade, ou porque tu achas que é difícil, né? E aí todo homem fica difícil para ti, ou porque realmente tu não tens traquejo. Às vezes um cara nem é difícil, ele é difícil para certa mulher, às vezes um cara nem é difícil, ele é difícil para ti. A verdade é esta, né? Não é que o cara seja difícil, mas para ti o cara é difícil. As tuas habilidades conversacionais podem não ser tão boas, né? A tua energia pode não ser tão boa. Energia conta muito, e eu não estou aqui falando misticamente, não. Sabe, a presença da pessoa. Às vezes tem pessoas que têm uma presença já incômoda, carregada. Tu já viste isso, eu tenho certeza que tu já viste isso. Tu já encontraste alguém assim que a cara, sabe? A cara emitia algo ruim, a presença era ruim, era pesada. Então, sim, tem pessoas dessa maneira. E sim, pode ser que tu sejas alguém com estas características, mas tu não consigas perceber. É comum alguém ter certas características ruins, características que trazem problemas, e a pessoa não conseguir perceber. Por quê? Porque ninguém se avalia o tempo inteiro. As pessoas não trabalham a sua autopercepção. As pessoas estão preocupadas em se defender do mundo e não em se perceber. Na verdade, sobretudo quando alguém tem um sentimento de inferioridade muito grande. Então, as pessoas ficam preocupadas mais em se proteger, em se esconder, em fugir, ou coisa parecida, e não conseguem, de fato, perceberem a si mesmas. Então, esta percepção de si é uma coisa muito escassa. E aí tem gente que já desenvolveu certas características, que comunica determinadas coisas e que sequer é capaz de notar. Agora, há sim um tipo de mulher que tende a deixar qualquer cara, mesmo os caras mais difíceis, envolvidos. E eu diria assim, mais do que envolvidos, né? Tende a deixar o cara perdidamente apaixonado. Bom, em primeiro lugar, essa mulher, ela é uma mulher que já resolveu o básico, né? O que é o básico, né? Essa mulher, ela sabe se comunicar,
por exemplo, né? Esta mulher, ela cuida de si, cuida da sua aparência, do seu corpo, né? Do seu padrão de vestir, enfim, são coisas básicas, né? Ela consegue chamar a atenção de uma forma positiva. Então, cuidar de ti é algo fundamental. É o mínimo que tu podes fazer para que tu tenhas uma relação legal. Eu sei que há casos onde uma pessoa até, sei lá, como dizer isso de uma maneira assim leve, né? Porque na internet tudo parece pesado demais. Mas, bom, tem pessoas que parecem mal cuidadas, a verdade é esta, né? E eu sei que tem pessoas que, mesmo parecendo mal cuidadas, elas podem ter resultados muito bons. Elas são tão interessantes em outros aspectos, mas tão interessantes, elas estão tão acima da média em outros aspectos, que mesmo sendo mal cuidadas naquilo que deveria ser o mínimo, elas têm resultados bons. Mas olha só, essas pessoas, elas são muito interessantes em outros aspectos. Elas têm um nível de conexão, né, com o seu alvo enorme, imenso, nível de afinidade gigantesco. Então, se tu não tem certeza disto, eu te recomendaria cuidar do básico. O básico deve ser trabalhado por todo mundo antes da pessoa passar para as outras questões mais específicas. Agora, sim, aí, digamos, tu queres ser essa mulher que atrai, né, a todos os caras, mesmo aqueles caras que poderiam ser considerados os mais difíceis. Então, tu já cuidaste do básico, da tua imagem, do teu padrão de comunicação, né, da tua identidade visual, já falei sobre isso aqui no canal. Aí, uma coisa que vai fazer uma diferença gigantesca é tu teres aquele ar de liberdade, sabe? Aquele ar de autossuficiência, aquela coisa da não carência, do contentamento real. O que é isto? Tem pessoas que até chegaram a entender um pouquinho isso, mas não entenderam completamente, aí elas acabam fazendo errado. Tem pessoas que vivem declarando sobre si que elas estão bem, que elas são legais, né? São disputadas e esse tipo de coisa. Isso daí não passa a ideia de liberdade, de autossuficiência. Passa a ideia de desespero, de carência. Eu já vi gente até que nos comentários, e é interessante como isso causa um sentimento assim interessante. Por exemplo, eu já vi pessoas que pelos comentários aqui nos meus vídeos, eu nem conhecia a pessoa, mas pelos comentários ela já passava algo ruim, algo assim de carência, de vontade de se defender, de muito desespero, de muito ressentimento, sabe? E muitas vezes essas pessoas, na cabeça delas, elas passam algo legal, elas estão transmitindo a ideia de que elas se valorizam, que elas gostam de si, que elas estão numa boa, que elas se colocam em primeiro lugar, na cabeça delas, mas na realidade prática, a ideia que elas transmitem é uma ideia já de desespero. Então, não se trata disso. Então, quando eu falo da pessoa ser autossuficiente, de estar bem e de transmitir essa ideia de liberdade, eu não estou me referindo a ela dizer que gosta de si, ela dizer que está bem, condenar os outros, nada disso. Isso só prejudica. Também não estou me referindo a outra coisa que é um erro muito comum, que é a pessoa transmitir a ideia de que ela não está nem para relacionamento, ou que ela não está interessada naquela pessoa que ela conheceu, que ela começou a sair. Então, esse é um erro muito comum, sabe? Uma mulher conhece um cara, começa a falar com ele, sai com ele, e aí ela, pelas atitudes dela, ela comunica que ela não tem interesse no cara. Então, ela imagina, ou ela pode imaginar, eu presumo que ela imagine isto, que ela está se valorizando, que ela está comunicando que ela não é carente, que ela está comunicando que ela é uma pessoa que tem uma vida legal, bacana, mas na verdade o que ela está comunicando, o que ela comunica para o cara, é completo desinteresse. Então também não é disto que eu falo. Bom, aquela pessoa que tem uma vida, que cuida de si, que está bem, que é leve, é essa pessoa que transmite a ideia
esse ar de liberdade e de autossuficiência. É uma energia, sabe? É uma presença leve, a pessoa está bem, a pessoa está, por exemplo, transmitindo um contentamento sem aquela histeria, sem aquela necessidade de diversão. A pessoa está cuidando de si, fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, uma boa, com liberdade, sem desespero. A pessoa, ela... não sei, para mim isso é tão óbvio, às vezes quando eu vou explicar o óbvio eu tenho até dificuldade, mas enfim, a pessoa tem uma vida, ela gosta de ter uma vida, ela tem uma presença leve, e é super importante que tu entenderes que tu tens que ter uma vida para que tu possas compartilhar a tua vida com outra pessoa. Então, se tu não tens uma vida, se a tua vida está limitada demais, se tu não tens assim alvo algum, sabe, energia nenhuma, sentimento de que nada está num projeto de construção, nenhum alvo, não estás envolvida com absolutamente nada, a tua presença cai em qualidade. Não estou te dizendo assim que tu tens que ter grandes projetos, sabe, uma marca no mundo. Não se trata disto. Não se trata disto. Mas, né, ter sim os teus projetos, a tua energia, o teu prazer, o teu desejo de construir algo, o teu empenho de construir algo, a tua liberdade que já foi conquistada. Enfim, tu tens que ter uma vida para que tu possas compartilhar algo com alguém. E tu tens que ter o máximo de resolução, digamos assim, de ti, para que a tua presença seja de fato uma presença leve e agradável, para que a carência não tome conta, o medo não tome conta, o ressentimento por experiências frustradas ou por decepção, seja lá o que for, não tome conta. Uma mulher que envolve neste nível é uma mulher de fato resolvida internamente. Não é uma mulher que se diz, é uma mulher que se resolve o tempo inteiro. Uma pessoa que se confronta. É uma pessoa que de fato mergulha em si e que cultiva um padrão de pensamentos e de sentimentos positivos. Qualquer pessoa assim, seja homem ou seja mulher, tem uma capacidade de envolver muito, mas muito mais elevada.